dia. É privilégio estar aqui. Acho que é a primeira vez que eu prego aqui na igreja que eu cresci. Então, um momento muito gostoso. Mas antes de começar, vamos aproveitar e vamos orar pela vida do Ronaldo. E orar também por esse tempo de palavra. O Ronaldo, acho que a maioria conhece ele, está ativo em tudo por aí. E tem uma necessidade grande aí, está aguardando há bastante tempo esse transplante. Então vamos começar orando pela vida dele. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel, apesar das circunstâncias, apesar das lutas. Queremos colocar nas Tuas mãos, ó Deus, a vida do Ronaldo nesse momento de ansiedade, quem sabe, nesse momento de espera. Depois de tanto tempo, conseguir um rim aí para ser transplantado, e agora essa situação de mais uma vez aguardar, ó Deus. Mas queremos colocar a nossa confiança como igreja, a nossa confiança no Senhor, ó Deus, porque é um Deus que pode tudo, ó Pai. É um Deus que já tem mantido Ele, tem sido sempre fiel, e é um Deus maravilhoso. Então colocamos a vida dele, as emoções, a mente, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pensando numa situação como essa, o caso dele foi o rim, mas cada um de nós temos uma luta, nós temos necessidades. Eu posso dizer que o ano de 2014, particularmente para mim, foi um ano de muita provação, né? Agradeço à igreja que orou pela vida da minha mãe, né, que ficou em coma um bom período no ano passado, a Sirlene. Sei que muitos irmãos nem a conheciam e estavam orando por ela. E muitos irmãos a apoiaram, estiveram junto nesse momento, e foi muito bom. E eu fico me perguntando, aquele momento minha mãe estava em coma por conta de uma infecção generalizada. Se ela viesse a falecer, será que Deus continuaria sendo bom? Deus fez um milagre. Ela está aí e está lá no retiro com os juniores. Se recuperou aí em outubro, passou o mês de setembro inteiro praticamente em coma induzida. Se recuperou, tem mais uma cirurgia pela frente e está lá com os juniores hoje. Mas e se hoje a notícia fosse diferente? Quem sabe ela não estivesse mais conosco e, salvo em Cristo Jesus, estivesse com Deus hoje. Será que Deus ainda Ele ainda assim seria bom? Foi uma provação que nós passamos, toda a minha família e muitas pessoas queridas ao nosso redor e nos apoiando. Deus, Ele é bom, independente das circunstâncias. Me lembro da primeira noite que eu voltei para casa. Meu pai ficou no hospital, meu irmão ficou preocupado com meu pai, ele também ficou no hospital. Algumas primas minhas, que já são bem mais velhas que eu, casadas, ligavam em casa, assim, vem dormir aqui, não fica sozinho em casa, né? E eu fiquei ali, e foi uma noite muito difícil para mim, porque eu só queria ficar sozinho. Até a minha noiva ligou, falou assim, não quer companhia? Vem, fica um tempo com a gente. Assim, não, hoje eu vou ficar aqui. Chorei, entreguei nas mãos de Deus. Conscientemente eu queria que ela retornasse, mas eu coloquei a minha confiança em Deus. Racionalmente, emocionalmente, naturalmente é um pouco mais difícil, né? Porque ao mesmo tempo que eu falava assim, Deus, faz a sua vontade, mas que a sua vontade seja ela não morrer, né? Foi uma prova. E uma prova que eu creio hoje, que Deus permitiu que nós passássemos, né? Foi um teste de fé. E muitas vezes na nossa caminhada cristã, Deus coloca sobre nós provas de fé. E muitas vezes nós olhamos para as dificuldades, olhamos para os problemas como algo somente algo negativo, quando muitas vezes
a provação serve para desenvolver a minha fé. Ela serve para gerar em mim maturidade. Não é isso que Tiago fala no capítulo 1, de 2 a 4? Que eu tenho que me alegrar quando eu sou provado. Porque essa provação, ela gera perseverança. E essa perseverança gera maturidade. Quantas vezes nós cristãos não oramos orações perigosas, né? A gente tem um hábito de fazer orações perigosas. E uma delas é a seguinte: Deus, me ajuda a ser maduro espiritualmente. Me ajuda na caminhada cristã para que eu alcance a maturidade. E a maturidade cristã, ela passa por diversas provações, por diversos testes. Então, queridos, nós precisamos nos alegrar quando Deus coloca testes na nossa vida, porque esses testes vão desenvolver a nossa fé. Eu quero que abramos no texto de Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. E a mensagem que eu quero deixar hoje aqui é que a nossa confiança, ela não depende das circunstâncias. A nossa confiança em Deus não depende do que está à nossa volta. Eu poderia muito bem usar esse texto de Tiago para falar a respeito disso, mas eu sou uma pessoa que gosto muito de histórias. Novo Testamento, as cartas cheias de princípios, mas eu creio que Deus nos deu histórias, principalmente no Antigo Testamento, para que houvesse uma identificação. E essa história muito conhecida, a história de Isaac e Abraão, tem muito a nos ensinar a respeito de um momento de crise, talvez a maior dificuldade pela qual Abraão passou em toda a sua vida, e uma vida que não foi curta, né? Passando aí dos 100 anos. Mas talvez esse momento foi o momento mais difícil da vida de Abraão. Capítulo 22, a partir do versículo 1, diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs à prova a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá e sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá depois de adorarmos e voltaremos. Versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho.
O nome do Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Versículo 15. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Um dos meus professores no seminário, que hoje já está com o Senhor, ele falava costumeiramente uma frase que é a seguinte: a vontade de Deus é a melhor, mesmo que eu não a compreenda. Eu vejo esse texto, essa história de Abraão como um teste que Deus fez a Abraão. E é uma história que ela se torna muito especial quando nós entendemos, quando nós percebemos que Gênesis ele foi escrito para judeus antes de entrarem na terra prometida. Então esse texto ele mostra para o povo de Israel que eles deveriam confiar em Deus, independente do que estava à volta deles. Se nós estamos familiarizados aí com as histórias de Israel, de invasão da terra, conquista, a gente lembra que uma geração inteira não entrou na terra prometida, por quê? Porque olhava para os soldados e viam eles soldados gigantes. Só 2 falaram que não dá para entrar. E toda aquela geração perambulou no deserto por mais de 40 anos. E toda aquela geração morreu, sobrando só Caleb e Josué, que foram os 2 únicos que confiaram em Deus. Mas Deus, conhecendo o ser humano, ele já deixou essa situação de Abraão registrada por meio de Moisés. E falando assim, olha, não importa as circunstâncias, vocês precisam confiar em mim. Às vezes um soldado que está na terra prometida, ele parece ser muito grande, mas não tem problema. Naturalmente, o nosso problema hoje não são os soldados de frente a uma terra prometida, de frente a uma cidade que temos que conquistar. Os nossos gigantes do nosso dia a dia hoje são outros. Mas a confiança que não depende das circunstâncias, ela não mudou. Vamos pensar nessa história, em tudo que está envolvido nessa história. Abraão amava o seu filho. Um pouco antes, ele recebe a promessa de Deus que ele teria descendentes. Já com mais de 90 anos, ele e a sua esposa, sem filhos, não tinham herdeiros. E aí vem o anjo e fala assim: olha, você logo vai ter filho. Sara, escondida, ela deu risada. É o que o texto diz. Sara riu. Imagina, né? Uma senhora de mais de 90 anos. Deus fala assim: você vai gerar um filho. Para você que não tem nenhum filho. Ela deu risada. E aí, sendo promessa de Deus, eles ainda tentaram dar um jeito. Então vem Ismael. Geram conflitos em casa, porque era o filho de uma das escravas com Abraão. Ele expulsa Ismael e a mãe dele de casa um pouquinho antes desse texto. E aí vem o filho da promessa de Deus, Isaque, gerado por Sara, com mais de 90 anos, aquele que daria a descendência de Abraão, que nesse contexto judaico, muitos filhos, uma descendência, representava a bênção de Deus sobre a família de Abraão. Mais do que isso, essa descendência cumpriria as promessas de Deus, a vida de Abraão, da aliança
feita com Abraão de abençoar os descendentes. E aí Abraão está feliz, quem sabe um dia animado, fala assim, olha, Deus fez uma promessa, Ele cumpriu essa promessa. E aqui eu estou com o meu filho Isaac. E aí de repente, Deus fala com ele, fala assim, olha, sabe Isaac, o filho da promessa, aquele que representa tudo aquilo que eu prometi a você. Sabe esse filho que representa a aliança, o cumprimento de todas as promessas que eu fiz a você? Então, eu quero que você pegue ele e sacrifique em holocausto. O sacrifício de holocausto é um sacrifício totalmente queimado. Para que não haja dúvida, de que esse sacrifício não era matar o filho, era matar o filho queimado. Tá? Quem sabe alguns de nós poderíamos falar assim, se eu fosse Abraão eu já saberia, porque Deus não vai aceitar um sacrifício infantil. Nós sabemos disso. Abraão não. Nesse tempo era muito comum sacrifícios infantis a deuses. Então parece que o papo com Abraão era mais sério. E qual foi a resposta de Abraão? Vamos ler de novo o início. Deus pôs Abraão à prova. Esse não foi um teste por acaso. Foi Deus quem provou Abraão. Muitas vezes Deus permite o mal em nossas vidas. Muitas vezes Ele usa o mal. Mas quando é para provar os seus servos, muitas vezes o mal que me aflige é a vontade de Deus. Que é um exemplo para a igreja de Cristo Jesus em que o mal muitas vezes é vontade de Deus e é algo positivo. No início da igreja, se nós estamos hoje aqui como igreja, é porque muitos mártires morreram e até hoje ainda morrem pelo cristianismo. Um dos bispos no século 2 ou 3, no século 1 ou 2, se eu não me engano, ele disse o seguinte: o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Então os mártires morrerem por Cristo Jesus era a vontade de Deus. E muitas vezes Deus nos põe provas, nos põe desafios à nossa fé. Ele mesmo coloca sendo a sua vontade, para que nós desenvolvamos a nossa fé. Confiemos nele, independente da situação, independente das circunstâncias. E com Abraão não foi diferente. Deus colocou Abraão à prova para a sua glória. Deus, ele é completamente soberano, ele não muda. Foi uma ação direta de Deus para provar Abraão. Naturalmente ele já sabia o que iria acontecer. Não foi um teste, Deixa eu ver qual vai ser a resposta de Abraão. Deixa eu pensar aqui, eu vou provar aqui Abraão, vamos ver se ele passa nesse teste ou não. Não, Deus sabe de todas as coisas. E ele provou Abraão, ele sabia a resposta de Abraão. Por quê? Porque ia ficar registrado um exemplo para os israelitas que receberam esse escrito original. E para nós hoje, como igreja de Cristo Jesus, que cremos na Bíblia como palavra de Deus, olharmos novamente para esse servo de Deus, que era a posse de Deus. Deus sabia que Abraão pertencia a ele. E por isso ele põe Abraão à prova. Queridos, Deus pode permitir que nós passemos por diversas dificuldades. Como eu disse, o ano passado para mim não foi fácil. Não só por isso. Estava trabalhando até março em Santa Catarina, como missionário em plantação de igreja. Depois voltei, teve o concílio, teve ordenação. Passei por outras igrejas, trabalhei um tempo com o pastor Adalberico em Santo André,
por diversas razões não deu certo. Procurei emprego fora, também não deu certo. Trabalhei um tempo de corretor, 1 mês, até que Deus abriu as portas. Não foi um ano fácil. Agora só em abril. Quase 1 ano parado. Isso é muito ruim. E aí, quantas vezes eu me perguntei, falei, Senhor, o que está acontecendo? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errada? Por que eu estou passando por isso? E se me perguntar hoje o porquê que esse ano de 2014 foi tão difícil, eu vou responder o seguinte: não sei. E talvez eu passe a minha vida inteira e eu não vou saber. E a única resposta que eu tenho para isso é que Deus é soberano. E Ele usa qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de problema, e Ele prova a minha fé. Ontem à noite, nos jovens, eu estava aqui com os jovens, enquanto o pastor Félix pregava. E eu fiquei muito feliz no final da pregação, depois de um testemunho missionário. Então, você que é pai e mãe de jovem e adolescente e não quer que seu filho seja missionário, cuidado, porque ontem levantou bastante gente. Que eu contei ali umas 20 pessoas quase. Eu fiquei muito contente. Assim, Deus está levantando pessoas para a sua obra. Pessoas que eu conheço de muito criança, que sempre foram mimadas, ali levantando para a obra missionária. Eu achei interessante, sabe como Deus faz as coisas. Só que se você está aqui e levantou para a obra missionária ontem, para um chamado de tempo integral, se prepara, porque Deus vai te provar mais do que os outros. Porque é para você estar à frente de um trabalho. E Ele vai provar a sua fé. Não vai ser um tempo fácil. Mas uma convicção que nós precisamos ter, tanto aqueles que têm um chamado de tempo integral, quanto aqueles que têm um chamado para ser cristãos, onde estiverem, com uma missão bem definida, no seu trabalho, no seu bairro, no seu ambiente, precisa ter essa convicção de que a nossa confiança em Deus não pode depender das circunstâncias que nos envolvem, que estão à nossa volta. Talvez você olhe para os lados e fale assim, meu Deus, não tem saída, eu não vejo um rumo. Quem sabe parece que as contas vêm e não bate. Você fala assim, Senhor, o que eu faço? Quem sabe um familiar que traz dificuldade, quem sabe um filho adolescente que é rebelde e afronta. No caso, se você for esse filho rebelde, cuidado, tá, querido? A adolescência é uma fase muito gostosa, mas que tem uma tendência a achar que os pais nunca sabem de nada, né? Eles sempre têm razão. Mas depois ele cresce e percebe as coisas. Eu tive minha fase assim. Eu tenho uma experiência que eu achei muito interessante. Eu e meu irmão, a gente tinha o hábito de ficar nervoso e bater porta. Né? E chegava batendo o pé, subindo. E meu pai esperou algumas semanas. Quem conhece meu pai sabe que ele não é de falar nada na hora. Ele espera. Aí um dia vai subindo, batendo o pé, né? Meu irmão, nesse caso, batendo o pé, ia bater a porta. Meu pai falou assim, volta aqui. Se você bater a porta mais uma vez, você saiba que porta em quarto de adolescente é privilégio, não é direito. Então se você bater, você vai perder. Nunca mais batemos a porta em casa, né? Então, eu acho que a pouca popularidade que eu tinha com os adolescentes eu acabei de perder. Mas é verdade. É verdade. Muitas vezes um filho transforma a casa num campo de guerra. Né? Quantas vezes um marido, uma esposa com uma palavra errada. E aí às vezes parece que a casa, a nossa casa, que tinha que ser um lugar de segurança, é o lugar em que essas circunstâncias minam a nossa fé. Mas, meu querido, minha querida, não importa o que está acontecendo, confie
em Deus. E olhando para esse teste de Abraão, um teste extremamente difícil, eu penso em uma prova, uma avaliação que nós temos no dia a dia, ou numa escola, numa faculdade. E Abraão recebeu esse teste de Deus. E ele inicia esse teste, e ele começa esse teste muito bem. Muito bem. Porque olha o versículo 2, o versículo 3, aliás. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. O versículo 2 também. Abraão imediatamente tomou o seu filho. No versículo 2 e 3, ele não esperou. Ele não ficou enrolando. Imagina você que é pai, você que é mãe. Se Deus pede o seu filho, se hoje em dia, muitas vezes, o impedimento para um vocacionado ir ao campo missionário são os seus pais. Imagina o que não seria se Deus pedisse para levar esse filho. Você que é pai, você que é mãe, é mais fácil para você se colocar no lugar de Abraão do que eu, que ainda não tenho filhos. Segundo minha noiva, ela disse que quer 5. Eu falei assim, não, por favor, menos. Mas ela fala brincando, graças a Deus. Mas assim, você que é pai e mãe, imagina se Deus fala assim, eu vou pegar o seu filho para mim. Eu vou levá-lo para o céu, um lugar bonito, com rua de ouro, um lugar gostoso, que não tem sofrimento. Quantos falam assim, Senhor, pode levar para o céu agora, amém? Levanta a mão. Irmãos, mas é um lugar gostoso, não tem sofrimento. Céu é bom, mas ninguém quer ir, né? Um negócio interessante isso. Mas olha, com Abraão não foi diferente. E pior do que isso, Deus pediu para que ele pessoalmente matasse o seu filho e queimasse o seu filho em oferta a ele. Que desafio! O que Abraão fez? Será que ele pensou em questionar? Ele não questionou. Quem sabe a experiência de Sodoma e Gomorra lá atrás, que ele bateu um papo com Deus, ele e Ló, mas aí não deu muito certo, e depois ele viu que a mulher de Ló virou para trás, virou estátua de sal, falou assim, agora eu não vou discutir, Então vamos, beleza. Será que ele enrolou Deus? O versículo 3, na manhã seguinte, e aqui, manhã é madrugada, é das primeiras horas do dia. Imagino que talvez Abraão nem sequer dormiu essa noite, porque ele precisava sacrificar o seu filho. Deus ordenou que Abraão tomasse o filho da promessa, a esperança do futuro, a representação da bênção de Deus, porque o filho, para um israelita, representava a bênção de Deus. A mulher que era estéril, no Antigo Testamento, ela era uma mulher amaldiçoada na sociedade, porque ela entendia que Deus não estava abençoando ela. Então, quanto mais filhos, mais bênção. E Deus fala assim, olha, o filho que representa todas as promessas que eu te dei, o filho que representa a minha bênção, para você, eu quero que você sacrifique. Sabe, todas as promessas que eu te dei até agora, elas estão nesse filho, porque elas têm a ver com a sua descendência. E sem um filho, não tem descendência. Então Deus deu uma ordem para Abraão que ele não podia entender. Por mais que era um patriarca, por mais que era um homem de fé, que saiu da sua terra, sem saber para onde ia, confiando em Deus, agora, por melhor que ele fosse, essa situação era uma situação estranha, era uma situação incompreensível. E aqui na narrativa,
essa ordem parece a forma como o autor escreveu. Todo o texto ele usa um tempo verbal de narrativa. Só que quando ele fala dessa ordem, ele dá um destaque, porque é algo importante para a gente prestar atenção. É Deus que está dando essa ordem para Abraão, e ele obedece sem questionar. Apesar de não compreender, Abraão obedeceu cega e imediatamente. Ele madrugou no outro dia, ele não pensou duas vezes, ele não negociou. Pensando nos leitores originais, os israelitas, isso é especialmente importante, porque eles estavam entrando numa terra com vizinhos pagãos que iriam influenciá-los. E situações na vida deles iam aparecer que eles não compreenderiam. E Deus deixou isso para falar assim, confia em mim. E hoje para nós serve da mesma forma. No Brasil hoje, muita gente perdendo emprego. Isso se reflete nos pedidos de oração, muitos pedidos porque pessoas foram demitidas. Quem está empregado está com medo de perder emprego. Quem é dono do negócio está com medo da hora de vir as contas, porque a economia está parando. As circunstâncias não importam. Confie em Deus. Não importa o que Deus faça, nós não precisamos compreendê-lo para confiar nele. A nossa confiança não depende da situação. Mas quantas vezes eu, na frente de uma prova, de um teste, pensando aí no seminário, eu começava a prova bem, e aí depois tudo ia por água abaixo, né? Com Abraão, graças a Deus, não foi assim. Ele começou a prova bem, ele já obedeceu imediatamente, ele não discutiu, ele saiu. Mas além disso, Abraão responde adequadamente à prova. Ele confia no Deus das promessas, que pode fazer o impossível. Ao versículo 5. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Novamente, depois de um trecho de narrativa, ele dá um destaque para essa parte. Fala assim, olha, agora a gente já está vendo o monte do sacrifício. Quem sabe os dois servos, ele fala assim, olha, agora vocês fiquem aqui. Eu e Isaac, o meu filho, nós vamos até o monte, vamos fazer o sacrifício que Deus ordenou e voltaremos. Quando foi ele e Isaac, só os dois. Se ele vai matar Isaac, vai voltar quem? Só Abraão. Então, por que ele usa o plural aqui? Nós voltaremos. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 17 ou 18, se eu não me engano, o autor de Hebreus fala que Abraão confiava na promessa de Deus, num Deus que poderia até ressuscitar os mortos. Então lá o autor de Hebreus explica onde estava essa confiança de Abraão. Ele olhava para a situação e falava assim, eu vou perder a promessa, eu vou perder a descendência, eu vou perder tudo aquilo que Deus me prometeu. Não! Porque o meu Deus, se Ele quiser, se Ele está mandando, se essa é a promessa dEle, Ele pode até ressuscitar os mortos. Essa era a confiança de Abraão. Ele tinha alguma garantia da ressurreição? Não tinha nenhuma garantia. Ele tinha algum motivo para confiar em Deus nessa circunstância? Não, Deus só falou assim, vai lá e mata. E sacrifica, e oferece esse filho para mim. Mas Abraão conhecia o seu Deus. Abraão tinha um relacionamento com Deus.
E ele confiava nesse Deus das promessas, mesmo quando a situação era totalmente contrária a uma confiança. Muitas vezes nós fingimos que confiamos na vontade de Deus como a melhor. E muitas vezes nós fazemos isso nas orações. Quantas vezes eu já me peguei orando e explicando para Deus como Ele deve agir para resolver o meu problema, né? Então eu tenho uma dificuldade, então, Senhor, eu estou com determinada dificuldade, mas o Senhor pode mudar o coração do fulano, e aí o fulano pode fazer isso, isso e aquilo, e aí eu dou todas as coordenadas para que Deus resolva o meu problema. Será que isso é confiar? Nós, quando fazemos isso, nós estamos tentando fazer o papel de Deus. Deus sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Ah, mas eu perdi o emprego. Talvez você vai ter uma outra oportunidade. E essa oportunidade pode até não ser melhor financeiramente. Mas quem sabe, Deus vai te usar lá para estender o reino de Deus naquele lugar. Quem sabe, um outro emprego, você vai ter mais tempo com sua família. Quantas vezes, olha, eu cansei de ver isso. 2 anos eu pastorei jovens e adolescentes em Rio do Sul, Santa Catarina, interior de Santa Catarina, né? Longe da praia, infelizmente. Quantas vezes, era um lugar em que o comércio têxtil era muito forte. Eu nunca vi tanta Hilux em uma cidade na minha vida. E a cidade nem tinha mais Hilux do que habitante na cidade. Cidade pequena. Mas eu cansei de ver pessoas ricas. Gente, tinha um cara que ele guardava 2 milhões de reais num cofre em casa, por caso de alguém invadir a casa dele e levar só uns trocados. Ele falou isso. Mas e a família dele, como estava? Se o filho matasse ele, eu não ia duvidar não. Era um cara que tinha mais inimigo na cidade do que tinha gente na cidade. Vivia com receio. Os amigos iam e não sabia se era amigo dele ou se era amigo do dinheiro dele. E a família quebrando. Muitas vezes a gente está tão preocupado em trabalhar, em fazer as coisas, em ganhar dinheiro, em priorizar essas coisas, que a gente perde tempo do nosso relacionamento com Deus, destrói a nossa vida emocional e destrói as pessoas que nós mais amamos, que são os nossos filhos e o cônjuge, a nossa família. Quem sabe Deus vai usar uma circunstância ruim, provar a sua fé. Pode ser como enfermidade. Pode ser de inúmeras formas. Para te mostrar as coisas que realmente têm valor. As coisas pelas quais eu realmente devo lutar. E nós, muitas vezes ensinando a Deus como devemos agir. Senhor, o Senhor podia tocar no coração do meu chefe e eu me tornar o vice-presidente dessa multinacional. E aí você se torna o vice-presidente da multinacional, trabalha de domingo a domingo, sem horário, qualquer hora que te ligar você tem que ir, porque o seu cargo exige isso, e você perde muito da sua vida espiritual. E quando a minha vida espiritual não está bem, acredite, nada na sua vida vai andar. E você pode ter os 2 milhões de reais guardados em casa, por causa de um ladrão invadir e poder ir embora feliz. Mas a sua vida vai estar triste.
você vai estar abatido. E não é essa vida que Deus quer de nós. O que Deus quer para nós é uma vida abundante. E muitas vezes, aquela pessoa que conta moeda para comprar pão de manhã, tem uma vida mais abundante em casa do que muitos vice-presidentes, empresários e tantas outras funções na sociedade. Mas Abraão, ele ouviu Deus, não discutiu e nem ensinou o que Deus tinha que fazer. Ele não andou no caminho orando, olha Senhor, eu estou indo matar Isaac como o Senhor pediu. Mas o Senhor sabe, né? O Senhor é um Deus poderoso. E quando a gente vai fazer isso, fica até mais bonito, né? Porque a gente usa todo aquele vocabulário que a gente conhece, palavras bonitas, sabe? Porque agora eu tenho que convencer a Deus a fazer a minha vontade. Então aí eu tenho que caprichar. Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, soberano Rei dos Reis, faz a minha vontade. Abraão não fez isso, ele não sei, ó Senhor, o Senhor é maravilhoso, eu sei que o Senhor pode ressuscitar, então o Senhor vai ressuscitar, né? Olha, eu estou levando ele, mas o Senhor vai... Não, Abraão sabia que Deus tinha o melhor, e ele confiava em Deus, independente das circunstâncias. Então o nosso desafio hoje é não olhar para situações que estão ao redor da nossa vida, mas confiar em Deus somente. E Abraão conclui esse teste com sucesso. E Deus preserva Isaac. E a sua promessa é reafirmada. Versículo 6. Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou sobre os ombros do seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas do fogo e a faca. E caminhando os dois juntos. Esse negócio é interessante, essa parte. Por que eu li de novo essa parte? Aqui Deus está fazendo uma ilustração de algo que era a promessa dele a Abraão e que mudou as nossas vidas hoje. Isaac pegou a lenha nos seus ombros, pegou a faca que iria cortá-lo e carregou para o monte que ele iria morrer. Será que isso aconteceu algo parecido um pouco mais para frente? Jesus carregou a cruz que ele iria morrer. Nessa história, Deus mostra a graça dele, de na última hora, falar assim, Abraão, para. Eu já vi que você confia em mim. Podia até colocar um acréscimo, né? Isso aqui é nota minha, tá? Assim, ó. Eu já vi e já tá bom. As pessoas que lerem já vão entender, amém? Elas já vão entender, não precisa de mais nada. Só que lá na frente, Deus poupou Isaac, o filho de Abraão, mas não poupou o seu próprio filho para morrer por mim e por você. A maior manifestação da bondade, da graça de Deus e do amor de Deus, ela é ilustrada aqui na vida de Isaac, mas ela é demonstrada para nós na cruz de Cristo. E muitas vezes, o que nós temos feito com a nossa fé em Cristo Jesus, como nós temos vivido esse cristianismo, nós olhamos muitas vezes para a salvação como algo cotidiano. Páscoa, né? Páscoa foi não tanto tempo. Jesus morreu, Jesus morreu, tadinho, né? O que isso representa para as nossas vidas? A nossa fé em Cristo Jesus, porque eu e você, num domingo de manhã, separamos o nosso tempo para vir ouvir louvores, ouvir um pastor pregando aí por um tempo. Será que é só um hábito religioso?
Não pode, tem que ser a manifestação de uma fé genuína em Cristo Jesus, porque eu sabia que eu estava condenado pelo meu pecado contra Deus, e eu não podia me relacionar com Deus. E agora, em Cristo Jesus, eu tenho um relacionamento novo, eu tenho um relacionamento puro. Mas qual foi a última vez que eu e você separamos um tempo para orar e ler a Bíblia? Não existe relacionamento sem contato. Imagina um casal, e essa ilustração do casal é muito boa porque foi ideia de Deus, né? Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. O que acontece com os noivos se eles não se conversam? Não há casamento. Então, noiva de Cristo Jesus, igreja amada, vamos conversar com o noivo. Nós precisamos desse relacionamento. E essa história, ela ilustra o sacrifício de Jesus para perdão dos nossos pecados. Na última hora, o anjo do Senhor, ele poupa Isaac, providencia um sacrifício, providencia um substituto para Isaac. O cordeiro que Deus providenciou naquele momento substituiu Isaac. Mas é curioso como o anjo do Senhor, olha como o anjo do Senhor fala no versículo 12: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão estava dando Isaac para o anjo? Será que Abraão estava fazendo uma oferenda para anjos? Há um tempo atrás tinha uma moda de dançar com anjo e tal, né? No meio de louvor, um negócio meio doido. Mas será que Abraão já estava lançando essa moda aí para os dias de hoje? Não. Esse anjo do Senhor é o Cristo já manifestado no Antigo Testamento. Muitas vezes, quando o anjo do Senhor, ele aceita a adoração, ela é a manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Então ali, aquele que substituiria Isaac também providencia o cordeiro para substituir Isaac, tanto naquele momento como na eternidade. Então esse anjo do Senhor é uma manifestação de Cristo. E nas nossas Bíblias muitas vezes aparece em maiúsculo para destacar que é um anjo que ele recebia adoração. Quem sabe esse anjo é o mesmo quarto homem na fornalha. E é interessante que a salvação de Isaac, por mais que aquele cordeiro substituísse do sacrifício, a salvação dele estava no Messias prometido. Tanto Abraão, Isaac, eles confiavam em Deus na vinda de um Messias. Mas espera aí, será que Abraão sabia de um Messias? Lembra lá em Gênesis 3,15, quando Deus fala que o descendente da mulher pisaria na serpente, a serpente, ela morderia o calcanhar. Deus já estava falando, eu vou ter alguém que vai destruir a obra de Satanás e vai dar liberdade, libertação. Isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar problemas e dificuldades. Nós vamos ter testes, nós vamos ter provações, nós vamos ter tentações, nós vamos muitas vezes ter perseguição. Porque se Jesus, que era Jesus, foi perseguido, por que eu, um discípulo ou um servo dele, não serei? Nós vamos ter tudo isso. Mas nós poderemos confiar em Deus, independente do que aconteça, porque Ele ofereceu o seu filho, seu único filho, para morrer por mim e por você. E nos deu garantia de que aqui não é
o nosso lugar. Eu falei brincando que o céu é um lugar bonito, mas ninguém quer ir para lá. Mas sabe, é uma brincadeira séria. O quanto que a minha esperança está na eternidade e não aqui. Quando eu sou confrontado com uma vocação, com um chamado, com um ministério, e não só de tempo integral, eu creio que cada cristão ele tem um chamado específico de Deus. Alguns são chamados para ficar nos bastidores, outros são chamados para estar no louvor, levar a igreja à adoração. Há inúmeras funções e desafios para a igreja hoje. Cada cristão ele é chamado para alguma coisa. Mas o que nós temos feito com a nossa salvação, com a nossa fé em Cristo Jesus? Será que as circunstâncias, elas têm nos abatido de tal forma que têm tirado de nós o privilégio de servir a Deus aonde estamos e nos dedicar a Ele naquilo que Ele nos deu? Abraão passou por um teste, ele entregou tudo a Deus, mas confiou no Deus dessas promessas. Então eu quero encerrar com esse desafio para nós hoje. Entrega todas as promessas que Deus te deu. Entrega todas as provações, todas as dificuldades, todas as circunstâncias que assolam a minha e a sua vida. Mas nunca deixemos de confiar em Deus. E aí eu volto para aquela pergunta do início. Que é a grande pergunta que Abraão teve que responder. A quem? Essa pergunta foi feita para Abraão, mas eu quero repetir para nós aqui, eu me incluo nessa pergunta. A quem você ama mais? As promessas de Deus ou ao Deus das promessas? E se Deus não nos desse nada mais, não fizesse nenhum milagre, não fizesse mais nada, será que eu ainda teria motivos para confiar e adorar esse Deus? Sim, eu teria, porque Ele já me deu o bem mais precioso que eu poderia ter, que é a salvação em Cristo Jesus. Então a nossa confiança, ela não depende das circunstâncias. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus amado, Deus querido, muito obrigado, Senhor, por heróis da fé que o Senhor nos deu. Aquela lista de Hebreus 11, que Abraão está incluído, e é muito falado dele. Um dos patriarcas da fé judaico-cristã. Senhor, obrigado pelo exemplo dele, que mesmo com muitos erros, muitas falhas, que têm consequências até hoje, foi um grande exemplo de alguém que confia em Ti e que entregou tudo nas Suas mãos. Deus, muitas vezes somos provados, tentados, perseguidos, afligidos, mas nos ajuda a não manter os nossos olhos tanto nas coisas desse mundo, ó Pai, mas que como cristãos nós sigamos a tradição da igreja primitiva e da reforma protestante, de tantos outros períodos, em que o olho não estava voltado para o mundo, porque tínhamos a consciência como cristãos, de que não pertencemos a esse mundo, mas que a nossa confiança esteja no Senhor, que a nossa esperança esteja na eternidade, Deus. Mas como é difícil para uma geração que cresceu no imediatismo, onde tudo é feito na hora. Quando olhamos a perspectiva de médio e longo prazo, tudo fica tão difícil, ó Deus. Mas que a Tua igreja, mais uma vez, seja contra a cultura, Pai amado, Pai querido.
independente das circunstâncias, saibamos que nós não somos daqui. Se olhando para o mundo nós somos estranhos, por não nos expormos, não expor o nosso corpo com as roupas, pelo nosso palavreado não ser baixo, que assim seja, Deus, porque nós não somos daqui, ó Pai. Nós temos a eternidade contigo, e nos ajuda a ter essa percepção real, para que não importe a circunstância que nos abata, Pai amado, Pai querido, mas que a nossa confiança esteja no Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, que nos deu liberdade, que nos tirou das garras do pecado, que nos livrou da culpa do pecado, que levou sobre si o peso que estava sobre os nossos ombros, e nos perdoa, Deus, se nós muitas vezes levamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa salvação de uma forma tão leviana, não compreendendo o valor e o poder dela em nossas vidas, Pai. Nos ajuda a compreender isso no nosso dia a dia, e que a cada dia, Senhor, as provações gerem em nós perseverança, e essa perseverança tenha ação completa e nos leve à maturidade cristã, Deus. Que nós sejamos uma igreja madura e fiel ao Senhor, e que os nossos principais valores não estejam aqui, mas estejam no Senhor e na eternidade, em nome de Jesus. Amém e amém.